Olá, é com imensa alegria que nós iniciamos hoje, estreamos o programa No Alto do Salto. Um programa voltado para as mulheres, para o empoderamento da mulher, fortalecimento de políticas públicas. Nós vamos conversar aqui, nós iremos discutir nesse programa o porquê dos altos índices de feminicídio, o porquê do aumento das denúncias de assédio. E hoje, estreamos no Dia Internacional da Mulher, o dia de ativismo, o dia de falar de política para as mulheres. E para iniciar esse programa, nós trouxemos duas mulheres empoderadas que estão no enfrentamento, que estão na luta, que estão no dia a dia da luta das mulheres. Então, estamos aqui com a doutora Tatiane Moreira, juíza de Direito do Tribunal de Justiça, a Luciana Ribeiro, gestora de política para as mulheres da Rede Mulher da Prefeitura Municipal de Barueri. Sejam bem-vindas. Doutora Tatiane, como se deu o início nessa luta pelas mulheres? Na verdade, eu acho que sempre trabalhei com vulnerabilidade social. Comecei minha carreira em Francisco Morato, uma cidade com um dos piores IDHs do Brasil. E logo em seguida fui trabalhar com crianças na região leste de São Paulo e depois na vara da violência. Na vara da violência doméstica, lidava todos os dias com mulheres agredidas. Comecei a estudar violência doméstica porque queria entender quem era aquela mulher que se sentava ali. E também fui vítima de uma agressão. Quando se passa pelo papel de vítima, você começa a entender e ter empatia pela pessoa que se senta à sua frente e conta a história dela. Não que isso tenha mudado a minha postura enquanto juíza, muito pelo contrário, eu continuo julgando e analisando os casos de acordo com as provas dos autos. Mas fez com que eu saísse um pouco mais do gabinete e começasse a desenvolver projetos. Você não poderia falar um pouquinho pra gente, esse seu episódio de violência, para as pessoas terem uma noção de como a violência está tão próxima de todos nós? Na verdade, eu digo que eu não fui vítima de violência doméstica, que é uma epidemia que atinge 1 em cada 3 mulheres. Sim, contra a mulher. Entretanto, eu fui vítima de uma violência contra a mulher. Eu estava no meu gabinete, trabalhando, quando de repente adentrou uma pessoa que era um réu de um processo, de uma violência contra a ex-companheira, e ele me mobilizou, ele colocou combustível, ele me esganou e tentou atear fogo no meu corpo. Foi uma situação de completo pavor e desespero, 20 minutos refém. Graças a Deus e à polícia militar, que foi muito rápida e muito eficaz, eu saí ilesa, com alguns traumas, obviamente, em razão do ocorrido, mas isso me deu forças para continuar trabalhando e, especialmente, desenvolver projetos que evitem a violência e que trabalhem com esse foco de violência. É importante a gente frisar que a violência está próxima de todos, né? Uma juíza de direito dentro do seu local de trabalho, um episódio que poderia ter trazido maiores consequências, né, se não fosse ação rápida. Mas é isso, a violência está em todos os contextos da sociedade e isso tem que ficar claro para todos. Então, há necessidade da discussão de políticas públicas. Luciana, como é que é o seu trabalho lá em Barueri no enfrentamento à violência contra a mulher? Bom, o trabalho da Secretaria da Mulher, ele se dá por meio, principalmente, do empoderamento feminino, né? Na questão da promoção da formação comunitária da mulher, no seu contexto familiar, no seu desenvolvimento social, no sentido de prevenir a comunidade de uma forma educativa, para alertar sobre esse tema, para sensibilizar sobre esse tema. A Secretaria implantou a coordenadoria de enfrentamento junto com o lançamento da Secretaria em 2013, e de lá para cá, muitos me perguntaram, né, quando eu era a coordenadora dessa pasta, por que a violência aumentou tanto ou se ela aumentou. Na verdade, pessoas em situação de violência são pessoas que estão reprimidas. É uma demanda reprimida, Sueli. E como alcançar essas pessoas? Como abrir um caminho para que essa mulher em situação de violência, ela se perceba na situação de violência, não é, doutora Tatiane? E ela consiga estabelecer um elo de confiança com os serviços da rede de atendimento e proteção à mulher. Rompendo esse ciclo perverso. Esse ciclo perverso, né? E a gente consiga fazer com que ela possa
resgatar a sua identidade, se perceber como um ser humano e retomar a sua dignidade humana. Porque o abusador, muitas vezes, no caso da violência doméstica, que é muito perversa, ele tem o controle dessa mulher, ele exerce o controle e ele diminui muito a autoestima dessa mulher. Ela não se sente capaz de ir embora, ela não se sente capaz de ter uma autonomia. E muitas vezes ela nem se sente em situação de vulnerabilidade ou violência. Exato. Então esse trabalho de resgate ele é muito importante para, primeiro, a mulher se perceber numa situação de violência e, segundo, ter coragem de ter uma estrutura e pessoas que apoiem, uma rede de apoio para romper esse ciclo. Buscar um novo projeto de vida para a sua vida. Até porque se pressupõe que o que é o empoderamento feminino? O empoderamento do ser humano é a promoção de conhecimento, Sim. né? Que promove a transformação social do ser. A base do desenvolvimento do indivíduo é a educação, é a relação, o convívio social, mas com uma dignidade humana que prevaleça o quê? A nossa luta do 8 de março hoje. Qual é o pano de fundo dessa luta? É a luta por uma igualdade entre os gêneros, uma convivência social de equilíbrio entre o ser humano, independente de gênero feminino ou masculino, né? E a nossa luta por esse empoderamento é para que a gente não esteja contra o homem, né? Seja qual for o ciclo de vida, o seu segmento, mas sim que a gente possa ter na condição de mãe, na condição de filha, na condição de namorada, de cônjuge, né? Uma relação digna, né? Que a gente possa minimizar esse impacto da violência, quebrar estigmas, estereótipos que impõem papéis só para a mulher, atribuem situações de responsabilidade que, na verdade, é uma corresponsabilidade entre homens e mulheres. Como, por exemplo, o cuidado da casa e dos filhos. Exatamente. Os homens, um estudo recente fala que as mulheres gastam muito mais horas, mais de 20 horas semanais nesse trabalho, enquanto os homens apenas 5. A casa, a responsabilidade pela casa é de quem mora nela. Então, tanto o homem quanto a mulher tem que cuidar dessa casa. Não é uma responsabilidade só da mulher. E quando a gente fala em empoderamento feminino, na verdade, a gente quer estabelecer uma igualdade. Exato. E que a gente tenha os mesmos direitos ao mesmo salário, mesma jornada de trabalho, enfim, todo um aparato que é garantido em lei, mas que na prática não existe. Exato. Você falou no início, doutora, do ciclo de violência. Como é que dá esse ciclo de violência? Como é que a mulher identifica esse ciclo de violência? E quais os mecanismos para romper esse ciclo? É muito importante a gente entender, porque muitas pessoas, quando vem uma mulher em situação de violência, elas acham que é uma mulher fraca, que é uma mulher que não consegue sair daquela situação, é uma mulher que, na verdade, muitas vezes gosta de apanhar. Eu já ouvi muitas vezes esse relato. Pré-julgamentos, né? Sim, estigmas e coloca essa mulher numa situação de que ela não é vítima, na verdade ela é responsável por aquela violência. E os estudos, esse ciclo da violência, ele foi descrito em 1978 por uma psicóloga americana, Eleanor Walker, que ela diz o seguinte, que a violência dentro de um relacionamento, ela possui 3 fases. A explosão, que é a agressão, a surra, a ameaça, o estupro, enfim, a ofensa, a humilhação propriamente dita. Passado isso, há um período em que ele pede desculpas, esse homem ele se arrepende. E de fato ele se arrepende, ele não quer fazer aquilo. A mulher, ela aceita essas desculpas. Por quê? Porque muitas vezes ela está casada há muito tempo, ela não tem meios de sair daquele relacionamento, ela não tem o controle econômico da sua vida. Ela não tem apoio de uma família extensa. Exatamente, ela não tem uma rede de apoio. Exatamente. E ela aceita esse homem de volta. Quando ela aceita, eles entram numa fase chamada de lua de mel. Tudo volta a ser como antes, esse homem fica carinhoso, ele promete que ele vai parar de beber, que ele nunca mais vai bater. Entretanto, isso se repete. Então, novamente, há a explosão. Os estudos apontam que as mulheres ficam nesse ciclo de violência de 8 a 10 anos. É um tempo até romper. extenso, né? Então, quando ela vai até a delegacia relatar um tapa, não é só um tapa que está por trás disso. Se perguntada se outras agressões ela sofreu, já tem um histórico muito grande, de muitos anos. Agora eu queria perguntar para a Luciana, aproveitando que nós estamos falando de ciclo. Luciana, quais as políticas que a gente pode desenvolver, políticas públicas, para romper esse ciclo, para tirar a mulher desse ciclo de violência? Na verdade, como poder público municipal, eu tenho a destacar
o que a gente avançou na região oeste metropolitana da Grande São Paulo, Taboão da Serra. Até eu quero de antemão agradecer o convite do prefeito, né, na pessoa da Sueli, e dizer assim, doutora, todo esse ciclo de violência a gente deve, até como assistente social, por estudos também e vivência profissional na execução dos serviços, considerar esse todo, o homem, a mulher, os filhos, né, a base familiar, seja qual for o arranjo familiar, para que a gente possa promover uma intervenção de cuidado e estruturação não só com a mulher, né, porque essa mulher tem uma demanda de direitos violados, seja de ordem de saúde, educação, geração de renda, a questão da saúde mental, né, que é afetada ao longo dessa violência crônica. O homem que, por qualquer fator de risco intrínseco no núcleo familiar, seja um alcoolismo, seja uma questão de dependência química, a falta de emprego, de renda, os filhos, a evasão escolar, então são fatores de riscos que uma rede de serviços de proteção, ela tem que estar alinhada intersetorialmente, né? Que é o trabalho que a doutora Tatiane, mesmo na posição de juíza, ela consegue ir além e se comunicar com essa rede de atendimento e promover essa articulação. Como o município de Taboão da Serra, que nos últimos tempos também, assim como a doutora, trabalha um homem autor de agressão, né? Que é também um ator importante nesse ciclo a ser trabalhado, né? Para que a gente desperte esse olhar para ele no sentido de não isentá-lo da culpa, porque Maria da Penha, diga-se de passagem, durante quase 20 anos lutou numa cadeira de rodas para que se fosse criminalizada no Brasil a violência contra a mulher. Não é isso. Mas que ele, muitas vezes, foi fruto de uma educação, uma base familiar, onde ele aprendeu a ser violento, não é, doutora? Para romper a violência, eu costumo dizer que nós temos que trabalhar 3 fatores, 3 eixos. A mulher, para que ela se reconheça na situação de violência, que ela possa sair dessa situação. A criança que presencia esses atos, há um estudo que diz que crianças que presenciam a violência doméstica possuem os mesmos índices de estresse do que um soldado que volta da guerra. Estresse pós-traumático. Gravíssimo isso. Gravíssimos, filhos da violência. E que às muitas vezes vão aprender. Não é, doutora? Danos irrecuperáveis. E quando no futuro ele tem um potencial de ser um futuro agressor. E temos que trabalhar o agressor, sim. É necessário uma política pública para este homem, para que ele reconheça os atos praticados, isso para além da punição penal. Sim. Além da punição penal, tem que ter uma rede, uma política pública para esse homem. Alinhada. Sim, de forma que trabalhe em conjunto, para que ele possa repensar os estereótipos de gênero, como é tratar uma mulher, o que ele fez, o que o levou a fazer aquilo. Porque senão, muitas vezes, quando se empodera a mulher apenas, ou trata-se da criança, esse homem ele vai sair e vai agredir outra mulher. E o trabalho fica fragmentado, ele não evolui. E aí, de certa forma, esse ciclo perpetua. Sim, né? Ele vai praticar com outra mulher. Exatamente. Então, trabalhar o homem, embora haja uma certa resistência de alguns grupos, é fundamental para prevenir novas violências. E como é que o judiciário ele entra na questão do enfrentamento à violência contra a mulher? Qual o papel do judiciário nessa luta? O papel do judiciário, primeiramente, é punir esse homem agressor de acordo com a legislação cabível. Diga-se de passagem que os crimes, as penas são muito baixas. Infelizmente, um homem que agride uma mulher, a pena de 3 meses de detenção em regime aberto. E se ele ameaça, é a pena de 1 mês. Então, somente porque na maioria das vezes eles são primários. E além disso, eu acho que o judiciário ele tem que ir um pouco além, ele tem que pensar em articulação de rede, como a Luciana bem disse, e nós temos alguns projetos. Na região oeste, nós temos na Vara da Violência Doméstica Oeste, o Cá Entre Nós, que foi um grupo criado dentro do Tribunal de Justiça para homens autores de violência. E agora, hoje, ele está sendo aplicado também na região sul de São Paulo, para que esses homens, através de encontros e reflexão,
não voltem a repetir esses atos. Nós temos também um projeto maravilhoso, o Tempo de Despertar, que começou aqui em Taboão da Serra, com a doutora Gabriela Mansuri e o Sérgio Barbosa, que hoje é uma referência nesse tema, e que faz esse trabalho muito de conscientização desse homem, sim, porque esse homem ele não pode praticar essa violência. E nós temos também um outro projeto, que é também feito com o Sérgio Barbosa, que foi na campanha contra o abuso sexual no transporte público. E aí foi um foco diferente, é o homem que comete abuso sexual. Esse homem é o mais descriminalizado dentre os agressores. Quando preso, ele é mantido no seguro, ele não pode sequer conviver com os outros presos, e ele precisa também ser trabalhado. Então, o projeto se chama Ponto Final, feito pelo Sérgio Barbosa, que teve um grande êxito, e por enquanto nós controlamos a reincidência, nenhuma reincidência. Esse projeto do tribunal com os homens autores de assédio teve um marco histórico, né? Porque nós saímos do lançamento do projeto no tribunal e à tarde aquele rapaz cometeu aquele crime e o motorista que levou ele para a delegacia, ele tinha passado pela capacitação, né? Sim, a campanha Todos Juntos contra o Abuso Sexual, ela foi um marco porque ela trouxe luz para esse tema. Já existia um ambiente de violência dentro do transporte público. Sim. Só que era uma invisibilização no sentido de que a mulher fingia que não sentia, as pessoas no entorno faziam de conta que não viam, e quando elas se omitem, elas passam uma mensagem para o abusador no sentido de pode continuar fazendo o que você está fazendo, eu não vou tomar... Alimenta mais ainda. Exatamente, pode continuar fazendo, eu vou fazer de conta que eu não estou vendo. E o abusador, quando interpelado, não, eu não fiz nada. Então era uma série de negações. Quando nós reunimos 15 empresas juntas e adotamos uma mesma campanha, isso deu muita força. Para quê? Para essa mulher denunciar, para essas testemunhas terem a coragem de não se omitirem e assumirem o papel de quem? De defesa de quem? Da vítima. Ela que tem que ser protegida. E nós tivemos também um cuidado de treinar as pessoas do transporte público, os funcionários, para que eles não revitimizassem essa mulher, dizendo, mas também com essa roupa? Mas olha, você foi abusada porque você estava nesse local escuro, nesse local sozinho, por conta da lotação. Isso não é desculpa, não existe desculpa. Como é que a gente trabalha esse rompimento da culpabilização da vítima? Porque é comum, né? Sim. Isso é comum. É cultural, né? Cultural. Vem então de tem que ter uma cultura desconstrução. machista, patriarcal. E como é que a gente faz essa desconstrução histórica? Na verdade, eu vejo assim que o caminho é esse trabalho de informação da comunidade, né? Esse trabalho educativo por meio das unidades escolares, uma parceria com a política de educação, não é, doutora? Sim. Principalmente porque, assim, pegar o indivíduo desde a sua formação, a moçada, os jovens, né? Que muitas vezes já começam desde cedo a reproduzir aquilo que a gente falou, que muitas vezes aprenderam no núcleo familiar um comportamento violento, vem do pai, um tio, um irmão. E muitas vezes já começam desde cedo a reproduzir aquilo que a gente falou, que muitas vezes aprenderam no núcleo familiar um comportamento violento, vem do pai, um tio, um irmão, e reproduzem isso com a própria namorada. Então, assim, o caminho é esse, é a prevenção, ir nos vários espaços da comunidade, governamental, iniciativa privada, parcerias com empresas, né? Que a gente possa trazer à luz que essa questão, ela faz parte do universo de todos nós. Ela bate na Não é só da mulher, não é da só sociedade. Da mulher, é da sociedade como um todo. E é esse resultado que eu vi, né, esses 8 anos lá em Barueri, desde que iniciei na Secretaria da Mulher. E esse trabalho que há alguns meses assumindo a Rede Mulher por meio do empoderamento feminino, que traz esta compreensão e essa leitura na relação humana com a comunidade. E eles trazem essa demanda, todas as nossas falas, rodas de conversa, seja numa associação comunitária, vem a questão da violência, né? Alguém já viveu uma história de violência, acaba, doutora, se identificando com a conversa. Se vê em algum momento esse trabalho no transporte coletivo, né? Há 4 anos atrás ou mais, nós fizemos uma parceria com uma empresa de transporte coletivo em Barueri com essa temática. Nós vimos alguns resultados por meio dos seus colaboradores, funcionários, funcionárias e muitas, doutora, olha como é a vida, um giro, né? Eu me deparei há uns meses atrás no encontro da Rede Mulher
com até uma aluna da Secretaria da Mulher dos nossos projetos de cursos, que ela mesma, ela se expressou e ela contou a sua história de vivência, né, dessa violência, e já foi funcionária de uma empresa de transporte coletivo, e na época ela não se sentiu no direito de falar, né, do sofrimento causado, e o quanto isso, gente, o que a gente fala, a violência, ela deixa feridas que elas podem até se fechar, mas as marcas ficam para o resto da vida de qualquer ser humano. Deixa eu te perguntar uma coisa, Luciana. Pois não. Nós temos um trabalho em rede, Sim. né? Nós já temos frutos colhidos desse trabalho? Sim, Sueli. Ainda bem que você destacou na sua fala, porque é uma satisfação, doutora Tatiane. A nossa, ainda mais nesse dia 8 de março, que é um dia que marca a luta das mulheres, né? Nós temos aí uma comissão que começou em 2013, que reuniu na ocasião 21 municípios, não é, Sueli? Começamos com 21. Do eixo dos consórcios Cone-Sud e Cio-Oeste, e foi um encontro regional de políticas para mulheres, onde a gente reuniu pautas em comum da região, né, com questões para além da questão da mulher, né, do ser humano. E a gente tem aí um avanço nessa política pública. Delegacias da mulher implantadas nessa região, importante, né, que compõem os organismos de políticas públicas para mulheres. E vejam bem, coisa de mulher não é mimimi. E aqui eu me isento de ser feminista. Eu falo como ser humano, como mãe, como filha, como avó que sou, né, com muito orgulho, que os organismos de políticas para mulheres, como nós temos aqui a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres de Taboão, são imprescindíveis, porque é uma leitura específica da diferença, de ver essa questão da diferença, dessa desigualdade de direitos, para a gente buscar a igualdade. E um dos avanços aí nós temos na prática, que foi o serviço de acolhimento institucional. As casas-abrigo. Isso, 5 anos de luta, Sueli compõe essa luta desde o início, e nós estamos aí na fase do edital da Casa-Abrigo Regional, do Consórcio Cio-Oeste, e que o Cone-Sud, por meio de Taboão, sempre esteve presente, porque a nossa luta sabemos que acolhimento institucional, privar a pessoa de uma liberdade, ainda mais a mulher em situação de violência, não é solução para a questão da violência. Mas muitas vezes é necessário, porque essa mulher, ela muitas vezes, ela sai de casa com a roupa do corpo. Exatamente. E ela não tem para onde ir. Então, ela necessita de um local onde ela possa ficar com seus filhos para preservar a sua vida. Preservar a vida. Porque ela corre alto risco de sofrer um feminicídio, de ser vítima de um feminicídio. Então, ela tem que ser retirada da casa. Então, é importante, além da delegacia, que ela possa ir e ter um tratamento digno, respeitoso, um acolhimento humanizado, um acolhimento que não banalize essa violência, porque apenas 5% das mulheres denunciam na primeira agressão. Então, que ela tenha esse acolhimento e que ela tenha essa possibilidade de ser retirada do seu lar quando a sua vida estiver em risco, e que ela tenha um local de se abrigar, de se acolher, até ela se reestruturar e acionar uma rede de apoio. E uma outra situação importante é essa rede de trabalho, de serviços, não é, doutora? Que ela precisa também trabalhar para se manter. Que possa buscar junto com ela o seu protagonismo e um novo projeto de vida na perspectiva da ruptura desse ciclo. Doutora Tatiane, nós temos uma dificuldade, nós que somos gestoras, na lavratura dos boletins de ocorrência, né? Os casos de feminicídio, geralmente, eles não são lavrados como feminicídio. Você acha que há caminhos para a gente sensibilizar os delegados para que a lavratura seja feita de forma correta? Sim, é muito importante que nós tenhamos essa lavratura correta para gerar estatísticas, para que nós possamos saber o tamanho deste problema. Estudo recente publicado agora pelo Núcleo de Violência, o GVID, do Ministério Público, foi muito importante, foi emblemático, foi um dos primeiros estudos a falar quantitativamente do número de feminicídios, o horário, o local onde ele acontece, preferencialmente na casa da vítima, no horário noturno. Então, é muito importante que haja essa classificação, e é muito importante que os delegados e que os operadores do direito, sejam eles promotores, advogados, defensores públicos, juízes, saibam que sim, muitas vezes um feminicídio, que a mulher é o único ser que morre
simplesmente pela condição de ser o que ela é, de ser mulher, de ser o que ela é. Ela é morta porque ela é mulher. Então, nós precisamos sim avançar nessa questão. E a lei do feminicídio foi uma lei muito importante porque endureceu a pena, houve uma qualificadora específica que traz luz a esse problema. E esses canais de discussão são de extrema relevância, porque a gente consegue entrar na casa das pessoas e falar para elas que elas podem viver uma vida sem violência, que existe uma luz, que existe essa luz. Essa pesquisa que a doutora Valéria Scaranzi expôs recentemente do GVID me trouxe um dado importante, né, que são com relação às medidas protetivas. Somente 3% das mulheres que possuem medida protetiva são assassinadas, né? São vítimas de feminicídio. 97% dessas mulheres estão protegidas, mas a sociedade tem uma visão inversa disso, né, doutora? Sim, as medidas protetivas muitas vezes salvam vidas, Eu diria que o meu trabalho, quando trabalhei na vara de violência, a gente nunca sabia do que era capaz aquela pessoa. Era um tiro no escuro. Muitas vezes podia ser uma situação em que há, infelizmente, algumas mulheres que usam essa medida protetiva, sim, para afastar os pais dos filhos, para impedir o acesso ao lar, para retirar da casa o marido cuja a separação de corpos já está consumada e consolidada. Então, há sim. E nós tínhamos esse trabalho de separar o joio do trigo. Entretanto, quando percebia-se a existência de fatores de risco, é muito importante a concessão da medida protetiva. Porque, em alguns casos, e isso o estudo mostrou que em 97% dos casos, ele acaba sendo um fator de proteção para essa mulher. Ele pensa duas vezes. Ele é alertado, o Estado aparece à porta dessa pessoa e diz, olha, você não pode chegar perto. Mas em alguns casos inibe. O judiciário, ele está alinhado com a causa das mulheres para ele fazer essa detectação e separar quando a mulher simplesmente está usando a lei, que não são 1% das mulheres que fazem isso. A gente tem que deixar bem claro que o índice é baixíssimo, que elas sofrem violência mesmo, que elas Sim. só vão para a delegacia e só vão pedir medida quando elas estão realmente numa situação de violência. Mas o judiciário, ele está preparado para isso? Ele está capacitado para entender a Lei Maria da Penha? E mesmo, faço um parênteses, quando não tem um histórico da violência, porque muitas vezes é o primeiro boletim de ocorrência lavrado, sim, ou tem um histórico de boletins, mas que não representou pela tipificação do crime, salvo lesão corporal, né? E aí tem essa questão do olhar do judiciário, não é, Sueli? Eu diria que o judiciário, quando nós estamos em varas especializadas, e isso é muito importante a gente frisar, nós lidamos todos os dias com violências e violências inomináveis e violências leves e violências graves e de todos os tipos. Há um olhar diferenciado. Agora, quando isso entra muitas vezes numa vara comum e diante muitas vezes de um tráfico, de um roubo, isso é o mesmo, se aplica à delegacia comum. Muitas vezes você está diante de um sequestro, de um roubo, de um cárcere privado, e aí chega uma mulher e fala, eu fui agredida, foi somente um empurrão. Muitas vezes isso é banalizado pelas instituições como um todo. Sim. E isso é o que a gente chama de violência institucional. Sim. Nós temos combatido essa reprodução dessa violência institucional dentro das escolas. Então, a Escola da Magistratura, sempre tenho falado para os juízes novos a respeito da importância desse olhar diferenciado, que, em razão disso, a mulher ela não sai de casa muitas vezes à toa. Ela não se desaba da sua casa, muitas vezes com filhos pequenos, vai a uma delegacia sem recursos para fazer uma mentira, para relatar uma mentira. Na grande maioria dos casos, é sim violência doméstica e nós temos que estar preparados para esse caso. Luciana, qual que é a importância da rede de serviço para proteger a mulher? A importância, eu vou ao encontro da fala da doutora aqui agora há pouco, né? É o trabalho de rede intersetorial e interdisciplinar. As equipes dos organismos de políticas públicas para mulheres, técnicas, elas são imprescindíveis até para fazer o acompanhamento dessa mulher na questão da medida protetiva se está sendo cumprido ou não. O projeto Guardiã Maria da Penha, também atuante aqui no município de Taboão. Tá implantado. Ele
é um diferencial, porque a abordagem da GCM, da Secretaria de Segurança Municipal, em conjunto com a estadual e com os organismos de políticas públicas para mulheres, por meio de uma escuta qualificada dessa equipe técnica de psicólogo, assistente social, no apoio dia a dia, no cotidiano. Vai à casa da mulher. Vai à casa da mulher, em vai à casa do agressor. Acompanha, vai à casa do agressor. E muitas vezes esse acompanhamento, com um olhar diferenciado, vai sensibilizar até o juiz. Sim. O Ministério Público. É um elemento a mais que ajuda doutora? Muitas vezes. Porque Exatamente. em muitos casos nós temos tão somente a palavra da vítima. E não sabemos a real dimensão daquela violência, daquele contexto. Quando vem um relato de uma assistente social, quando vem um relato de uma guarda municipal relatando que foi até o local, que o réu é violento, que o réu é agressivo, isso é um elemento a mais que mostra essa mulher precisa de uma proteção, ela está em risco. Então eu gostaria que vocês deixassem uma lembrança para as mulheres nesse dia tão especial de luta, de ativismo. Luciana, qual a mensagem que você tem para as mulheres nesse dia? Bom, antes de tudo, agradecer a todos que nos assistem, agradecer as minhas companheiras de luta, amigas de coração, né? Que é a grande satisfação de estar no dia 8 de março, que é um dia de luta, porque se pensarmos que, apesar de esse 8 de março, lá há séculos atrás, ele ainda vem carregando, né, uma cultura machista global no mundo, quando a doutora, na sua fala, disse pela luta dos salários iguais, no combate da divisão sexual no trabalho, entre outras coisas, dentro da pluralidade feminina, seja mulher negra, branca, indígena, trabalhadora rural, a urbana, que é o tema central da ONU Mulheres para esse dia, o diferencial do ativismo. Leis, estou do lado da doutora Tatiane. Leis só acontecem também por meio do nosso protagonismo. Você, mulher, acredite que nós temos força, nós podemos, né, alcançar nossos direitos e efetivá-los com a nossa atuação, não é, doutora? Junto à nossa comunidade, na educação dos nossos filhos, dos nossos meninos, para que eles não se tornem agressores, das nossas filhas, para que não se tornem vítimas, porque ninguém nasce agressor, ninguém nasce vítima. E de todo o coração, confio em vocês, né? E vamos buscar uma sociedade com direitos que propiciem um convívio social onde haja menos violência. Talvez nós não alcancemos essa igualdade de gênero, e gênero não é nenhum palavrão. Gênero é a gente se dirigir ao outro com respeito à sua orientação sexual e identidade, né? Ao seu direito de ser feliz, de ser um cidadão brasileiro, como todos nós, né? Apoiem os organismos de políticas públicas para mulheres, é coisa séria. Agradeço a todos os prefeitos que reconhecem nesse trabalho, né, com o Poder Judiciário, o Ministério Público, Poder Legislativo, que por meio deles a gente alcança a efetivação das leis e aplica a política pública. Então, que nós possamos fazer valer esse dia com esse diferencial, esse olhar humano, né? E aí a gente busca essa igualdade, olhando para essas diferenças, que ainda a consequência dessa diferença, desse olhar preconceituoso e pré-julgamento, é a morte, né? É essa violência descabida com o ser humano, com a criança e adolescente, que são casos que a doutora destacou aqui. Só através da Muito luta, obrigada. Né? Só Muito através da obrigada ao prefeito de Taboão da Serra. Agradeço também ao prefeito de Barueri, a doutora Giane, que concedeu eu estar aqui para poder compartilhar o nosso trabalho de luta das mulheres. E um beijo no coração de todas. Muito obrigada. Obrigada. Doutora Tatiane? Eu gostaria de dizer às mulheres que elas não aceitem essa violência, que é possível sim viver uma vida livre de violência, que há saída, que ela não está sozinha, que ela procure ajuda, seja na rede de apoio das secretarias da mulher, seja numa delegacia, seja junto ao Ministério Público, à Defensoria Pública, que há pessoas sim capacitadas para ouvi-la, para entendê-la e para acolhê-la, e que é possível viver uma vida sem violência. É importante nós entendermos que isso não é questão, muitas vezes, de grosseria. Sim, essa mulher ela pode estar em risco. Se você, em casa, sofre humilhações, chacotas, ameaças, agressões, tenha
isso em mente, que você pode sair dessa situação, que existe sim uma vida livre de violência. Procure ajuda, porque muitas vezes um feminicídio ele começa com um simples empurrão. Muito obrigada, Obrigada. Sueli. Agradeço a todas Obrigada, essa Tati. oportunidade. Agradeço imensamente a presença de vocês nesse primeiro programa. É importante a gente falar de política para as mulheres, é importante essa união entre as mulheres e o espaço está aberto. Né? Nós temos um e-mail, um canal na internet que vocês podem deixar a mensagem. É tvdasartes.com/no alto do salto. Enviem perguntas, questionamentos, sugestões. Nós estamos abertos aí a novas perspectivas. E gostaria de agradecer a Rosi Rocha, que cuida do meu cabelo, a Ruth Zaikaner, que fez a minha maquiagem, a Adriana Paris, doutora Adriana Paris, a Ana Cláudia Vitoriano, que me deram uma assessoria externa, e principalmente a Clínica Cuidar-se, do Dr. Eric, em Taboão da Serra. Obrigada, espero vocês no próximo.